Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus e agradeço a Deus por cada um, por a vida de cada um de vocês que tem se inscrevido no canal, que tem compartilhado. E eu peço a você que compartilhe esse vídeo, dê o joinha, ative o sininho. E eu quero falar hoje sobre o arrebatamento. Então, numa base teologicamente, porque hoje nós estamos vivendo quando nós vamos ver o que está acontecendo, os sinais, cada sinal acontecendo que a pessoa nem percebe, sinal na lua, lua de sangue, lua de morango, ou seja, e quando nós vamos examinar as escrituras, nós vemos que Jesus ele está voltando. Então eu quero ler um versículo aqui que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo número 14, versículo 13. Apocalipse 14, versículo 13 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o versículo que acabamos de ler aqui, ele fala que, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, como é maravilhoso, mas muitas pessoas, elas não acreditam nisso. Mas não depende, a nossa salvação depende da nossa fé. Mas o que tem para acontecer, que eu venha crer ou você não vai mudar nada. Ele disse: passará céu e terra, e a minha palavra não há onde passar. Então tudo que está determinado por Deus vai acontecer. O homem não pode mudar o que está determinado. Então, este versículo de Apocalipse 14, 13, ele fala que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de trombeta, e aqueles que já morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E ao mesmo tempo que eles vão partir de onde estão para se encontrar com o Senhor nos ares, vai aqueles que estão vivos aqui, vão partir também, o arrebatamento. Então vale a pena, o que nós estamos precisando muito hoje, é que nós venhamos pregar sobre a volta de Jesus. Quantas pessoas estão acomodadas, quantos estão ali estagnadas, estão paradas, vamos dizer, elas esfriaram a fé. Eu ouvi um testemunho essa noite do inimigo falando sobre ele ter esfriado as igrejas, sobre ele estar esfriando as pessoas para desistir, porque ele sabe que o fim se aproxima. Mas eu não quero sair daqui desse alvo para falar em outro assunto, só sobre o arrebatamento da igreja. Então, pelo arrebatamento, pela volta do Senhor para arrebatar a igreja, é que a sua igreja tem que ter esperança. Ela tem que ter uma viva esperança, estar aqui pronta, preparada para ser arrebatada. Porque a vinda de Jesus, ela é notificada. Eu ainda vou fazer um vídeo, não esse, lendo essas passagens tudinha, porque sobre a vinda de Jesus, ela é notificada
318 referências apenas no Novo Testamento sobre a vinda de Jesus. Então, só no Novo Testamento está registrado 318 notificações, 318 referências sobre a vinda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vinda essa que ela dará-se em duas fases, a vinda de Jesus. Muitas pessoas não conseguem entender. Então, a primeira fase que ele vai vir, Jesus virá para a igreja. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo aqui 16 e 17. A primeira vinda dele, ele vai vir para a sua igreja, o arrebatar aqueles que estiver preparado e aqueles que morreram preparado. Tem pessoas que ao ouvir uma palavra dessa, ela vai dizer, ele assistiu muito filme. Não. Isso é a palavra de Deus. Deus disse assim para Noé. Ele olhou de céu à terra, só viu Noé e sua família. Ele disse, Noé, eu vou destruir a raça humana. Eu vou destruir a humanidade com tudo que há nessa terra, eu vou varrer com água. Mas tu constrói uma arca e prega durante 120 anos, foi o que Noé fez. Mas Noé não ganhou ninguém, foi o pregoeiro que não ganhou ninguém naquela época porque eles não quiseram. Então, em eles não ter acreditado, mas eles não puderam mudar nada do que estava determinado por Deus. É igual aqui o arrebatamento. Pessoas dizem, eu não acredito. Quem foi que disse que precisa você crer para Jesus vir ou deixar de vir? Que você acredite ou não, ele virá. Então, a primeira parte, a primeira etapa, que ele vem, a primeira vinda, ele vai vir arrebatar, ele vai vir para a sua igreja. Ninguém perceberá. Ele vem oculto, ali é onde vai ser a surpresa, para aqueles que negaram, para aqueles que abandonaram, aqueles que estão em casa e diz que estão pior, estão melhor do que os que estão no caminho, aqueles que negaram a fé, aqueles que abandonaram a cruz, aí acham que vão estar melhor. Eles acham que estão melhor do que os que estão no caminho. Vai ser surpresa. Imagine, dentro da sua casa tem 10 pessoas. Se tiver 3 preparados e 7 não, os 3 vão partir porque ele vai vir buscar no calar da noite ou no dia. Mas pastor, por quê? Porque o evento ele o que vai acontecer quando ele voltar vai ser ao mesmo tempo aqui, onde é dia, e ao mesmo tempo onde é noite, vai ser noite. Eu estava falando aqui com uma pessoa há pouco tempo, que lá é noite agora. Então o evento vai ser noite e dia, vai ser num lugar vai ser dia, no outro vai ser a noite. Mas nós não sabemos. Ele vai vir no calado. Aí imagine aquele que não acreditar quando procurar dizer assim, ou carregaram minha filha, ou carregaram meu filho, ou carregar a esposa ou o esposo, vice-versa. O evento vai ser sem ninguém perceber, num abrir e fechar de olho. Ele virá ocultamente. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é na primeira fase. Ele ainda fala aqui em Mateus capítulo 24, o versículo de número 39. Também lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 52. Mas, como ele vai vir em 2 fases, a primeira fase ele vai vir para a sua igreja buscar aqueles que estão preparados. Mas a segunda fase que ele vai vir, Jesus virá para livrar Israel
no dia da grande tribulação. Romanos capítulo 11, versículo 25 ao 29. Virá publicamente, todo olho verá. Se você pegar a sua Bíblia aí, e se você abrir lá em Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 7. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 7. Se você abrir aí, você vai ver na sua Bíblia. Dá para você abrir. Você vai ver o que é que está dizendo aí na sua Bíblia. Não só na do pastor. Na sua Bíblia, o que é que diz aí? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo o que transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Está vendo? Naquele dia, aquele que não estiver preparado, ele não vai ter outra chance não. Ele vai só lamentar. Porque na primeira fase ele vai vir para a sua igreja, na segunda, ele vai vir para Israel, na grande tribulação. Louvado seja Deus. Mas naquele dia todo olho verá. Tomará vingança contra os rebeldes, estabelecerá o trono de Davi, estabelecerá um governo teocrático. Então, na segunda vinda, Israel vai estar cercado, Israel vai estar sem saída, mas Jesus vai aparecer com todas as saídas. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então a palavra arrebatamento, então ela vem de, vamos dizer assim, tirar. Ele vem o tirar, ele vem o arrebatar, ele vem o tirar da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas nós temos que ter cuidado, porque com essa palavra de arrebatamento, muitos já marcaram data, muitos já previram, muitos já deram uma previsão que ele voltava e ele não voltou, porque ninguém sabe, só Deus. Eu mesmo lembro de um cidadão, que eu não quero aqui dizer nome, eu poderia dizer, mas ele eu lembro o ano que ele marcou, eu lembro quantas vezes ele já marcou, que Jesus estava chegando, pessoas se desesperaram, venderam propriedade. Não, nós não podemos marcar data, porque só ele sabe, louvado seja Deus, mas os acontecimentos que está aí, ele prova que Jesus está chegando. Os acontecimentos, porque não tem mais nada para se acontecer, não tem. Aí eu quero chamar a sua atenção hoje. Você está preparado? Se ele vier no calar da noite, ou se ele vier à meio-dia, se ele vier na hora do seu descanso, você está preparado? Hoje você pode mudar o vídeo, você pode assistir outra coisa, você pode abandonar ele, você pode até deletar qualquer coisa que se pregue sobre Jesus, sobre a vinda dele, mas você não pode mudar nada. Ninguém poderá mudar nada. Eu tenho aqui, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho palavras aqui, tremendas dos últimos homens, mas eu não vou aqui acrescentar muito este vídeo. Eu não vou acrescentar muito esse vídeo aqui, porque senão ele vai passar muito, senão eu ia ditar aqui um bocado de palavra sobre homens que tiveram
dificuldade, mas eles não desistiram. Se nós for para Inácio, nós vamos ver. Se nós for para Policarpo, esses homens tudo foram tentar negar sua fé e não negaram a fé. Mas eles estão com Cristo. Então lembre disso. A primeira fase do arrebatamento, você não vai saber. Ele vai vir em oculto, mas ele vai levar os dele. Aí imagine você procurar aquela pessoa que você debocha, que você faz a zombar, escarnecer. Aí você vai procurar ela vai estar no bem bom. E você vai ficar. Porque que acredite ou não, e você nem vê aquela pessoa, você não vai poder receber o último adeus. Você não vai poder ouvir ela dizer tchau, não. Mas a segunda vinda, que ele virá para Israel a resgatar Israel. Aí naquele dia sim, imagine você ver aquilo, você lamentar, e ele não dá atenção para você, porque você o abandona ele hoje, você nega ele, você deixa ele de lado. Aí quando for naquele dia você vai querer uma ajuda dele, um refrigério, e ele não vai, de acordo com a Bíblia, ele não vai ajudar você, porque está aqui, só esse versículo aqui de Apocalipse 1:7, diz assim: e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que trapassam, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim. Está vendo? Se lamentarão, vão se lamentar porque eles tiveram a oportunidade deles, que nem você tem hoje, que nem eu tenho. Aí você não quer hoje, você escarnece o reino dele, fala mal do reino dele, fala mal de quem prega, de quem ora. Ou seja, mas naquele dia você vai querer estar no meio lá, e você não vai estar. Pense nisso. Pense nisso. A vida aqui é passageira. Ela é como um conto ligeiro, ela passa rápido. Mas a vida de lá, a eternidade. Eu lembro de um homem que, na hora da morte dele, ele disse para ele, tinha que negar Jesus, ele não negou. Aí ele foi e disse, fique aqui com o meu relógio. Disse, mas por quê? Ele disse, porque agora eu vou lutar com a eternidade, eu não preciso mais desse relógio. Então vale a pena não desistir, vale a pena não negar fé, porque o inimigo é quem está fazendo isso, ele está esfriando a fé. Pessoas que tinham salvação, hoje não tem mais, porque Deus lhe coloca no lugar, ele lhe chama. Hoje você pode dizer, você tem uma lista dentro de você, assim não está certo, era para ser assim, era para ser assado, mas você caiu fora. E naquele dia você vai querer se justificar, mas ele não vai aceitar justificativa de ninguém, porque ele sabe tudo, ele é o seu advogado hoje, naquele dia ele virá como juiz. Sabe por quê? Porque ninguém pode enganar. Um homem que é seu advogado hoje sabe toda a sua questão, quando ele for o juiz, ele sabe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele é fiel. Então, a segunda vinda, ele vai vir para Israel, e muitos vão querer ir, e eles não vão poder ir, porque ele vem para Israel. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então pense nisso. Hoje você tem o livre-arbítrio, naquele dia você não tem não. Sinais da volta dele. Princípio de dores, Quantas coisas, quantos sinal
já tem acontecido. Dá para você perceber e para mim perceber, né? Nosso Senhor indicava que quando os sinais escatológicos se cumprissem, estaremos vivendo o princípio das dores. Após esse período, nascerá um novo tempo, uma nova realidade para os salvos. Então ele nos avisou que quando essas coisas acontecessem, era princípio das dores. Mas o homem não tem atentado para isso não. Ele não está nem aí. É as coisas acontecendo e ele o afrontando, ele defendendo o mal. É o que o homem está fazendo. Mas tudo que ele fizer, ele não pode empatar de Jesus vir, nem de cumprir. Isaías falava, quantas pessoas não acreditaram quando ele veio, o zombaram dele, ele veio como Salvador, muitos se perderam e não aceitaram. Você vê que a escala ali foi quem? Trocaram o nosso Senhor Jesus pelo criminoso chamado Barrabás, e você sabe disso, trocaram ele. Mas não puderam mudar nada. Ninguém pode mudar, ninguém pode empatar de na cruz ele dizer para aquele homem, hoje estarás comigo no paraíso. Ninguém pode empatar, que eu vou já gravar outra pregação sobre isso, ninguém pode empatar dele passar lá, no setor intermediário, ali no seio de Abraão, para levar os que estavam lá. Ninguém pode empatar. Vou já gravar uma pregação sobre isso, vá lá também, você assiste. O seio é interessante lá. Então ninguém pode empatar, como ninguém vai poder empatar dele vir e dele voltar. Não, você não vai poder empatar e levar quem estiver preparado. Você pode zombar, fazer o que você quiser. Abandonou a fé, negou, o diabo fez isso, se afastou, virou o contrário. E o diabo ainda cauteriza, tem ele dizendo aí, numa entrevista que ele deu aí, para mim não, graças a Deus. Eu assisti ontem aí, essa coisa dele lá, mostrando o que ele está fazendo na vida do ser humano, mas é mesmo. E que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Após o arrebatamento é motivo para mim me preocupar, é motivo para você se preocupar. Pergunte só a você mesmo hoje, se Jesus vier, você vai? Porque você achar que vai é uma coisa, mas se você estiver preparado, porque hoje você não consegue nem estar dentro de uma igreja, você não consegue ouvir nenhuma pregação, você não consegue ouvir nenhum louvor que lhe dá raiva, você vomita. Como é que você vai morar lá? Lá é só paz. Lá é só louvor, é só glória, né? Ninguém. Lá não há lugar para isso não, lá há lugar para adoração. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Pense nisso, pense no arrebatamento. Se for hoje, você estará preparado, porque você nem pode tirar, nem pode dar. É como eu preguei aqui quinta-feira na doutrina, o mundo não pode tirar a tua alegria, também não pode dar não. Aquele que se alegra nas coisas do mundo, é falsa aquela alegria. A alegria verdadeira, ela está num bom coração, num coração bondoso, que pensa as coisas do Espírito, que alimenta a alma. Olha as duas bocas da alma, uma boca aqui, uma boca aqui. Aqui é que alimenta a alma, aqui só alimenta o seu corpo físico aqui. Por isso que Jesus Cristo disse que o que entra aqui não contamina o homem, sim o que sai, porque o que sai já vem dos seus pensamentos, do seu coração, da sua alma. Então aquele que alimenta sua mente com as coisas do Espírito, aquele que alimenta sua alma e os seus olhos, ele vai vencer, ele vai chegar lá, no nome de Jesus. Então tome posse dessa palavra e diga:
eu vou chegar lá. O papai diga para o filho, para a filha, glória a Deus, diga para a filha, nós vamos chegar lá. Mas para isso você tem que estar no caminho, você tem que tomar uma decisão, porque não é largando a nossa cruz que nós vamos chegar lá não, de jeito nenhum, só vai chegar lá com cruz. Se for sem cruz, não vai não. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então que Deus o abençoe, cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém.